Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai dar sequência àquele livro que nós começamos a discorrer ontem, do filósofo francês La Rochefoucauld, que foi um filósofo, como eu falei anteriormente, né, que ele escreveu poucas obras, ele teve mais uma carreira política e depois seguiu a carreira militar. E depois, mais no final da sua vida, que ele se dedicou. Então, assim, não foi logo no início, então, que ele se dedicou. Tanto que ele deixou poucas obras literárias, por ele ter uma vida mais dedicada à carreira política. Então, esse filósofo, ele foi um filósofo francês, como eu falei anteriormente, e que ele deixou, então, obras que, apesar de serem poucas, elas influenciaram muito, principalmente por sua, eu diria assim, irreverência, né? Irreverência com relação a questões como política, a questões como relações humanas, a questões como religião, a questões como família, questões sociais, né? Questões que fazem parte do dia a dia, né? Vícios, virtudes, interesses, interesse, amor, ódio. Ontem a gente começou então a discorrer, falando então sobre as máximas que ele então fala nessa obra. E hoje a gente vai falar então sobre as reflexões. Ontem a gente falou sobre as máximas e hoje a gente vai falar então sobre algumas reflexões que ele faz sobre assuntos variados. A gente vai então começar a falar sobre então alguns tópicos que ele vai então considerar aqui nessa segunda parte do livro. Então são sobre as reflexões. Bom, nós vamos começar a falar sobre o que ele fala sobre o verdadeiro. Então, por exemplo, sobre o verdadeiro, ele vai falar o seguinte, que o verdadeiro é algo que existem várias verdades, às vezes, a respeito de um mesmo assunto. Às vezes, a respeito de uma mesma questão, existem várias verdades. O que é verdade para mim pode não ser verdade para outra pessoa. Às vezes, por exemplo, sobre o mesmo assunto, uma pessoa considera algo como verdadeiro e outra considera algo como para ela é verdadeiro. Então, às vezes, por exemplo, num assunto, uma pessoa que gosta ou que tem determinada opinião sobre um assunto, para ela aquilo é verdadeiro. E para outra, a reflexão sobre, vamos dizer assim, o mesmo assunto, ela tendo uma outra opinião, para ela aquilo é verdadeiro. Então, vamos supor que você fala sobre um assunto, sobre política ou sobre religião. Então, isso vai depender muito sobre vamos dizer assim, a opinião que cada um tem, de acordo com aquilo ser verdadeiro. Vamos supor, se você tiver um católico e um protestante falando, para o católico, o catolicismo é o verdadeiro. Para o protestante, ser protestante é o verdadeiro. Porque cada um tem uma verdade, e a sua verdade para ele torna aquilo para ele como sendo uma verdade que é absoluta, né? Ou que é para ele, pelo menos naquele momento, considerado como verdade. E ele vai dar, por exemplo, o exemplo, né, daquela mulher, por exemplo, na passagem bíblica, né, que para ela colocou poucas moedas, né, e o outro colocou, o rico colocou uma quantidade mais vultuosa, né. O que acontece? Para Cristo, o que é mais verdadeiro, ele quis dar o exemplo, não é aquilo que é tão assim aclamado às vezes pelas pessoas. Às vezes, para uma pessoa, o verdadeiro é você ser uma pessoa mais autêntica e mais honesta. Então, aqui o conceito de uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais, vamos dizer assim, sincera naquilo que ela está fazendo, isso seria mais verdadeiro. Essa mulher que colocou apenas 2 moedas, por exemplo, ela seria mais verdadeira do que aquele que colocou mais. Por quê? Porque ela fez aquilo com mais honestidade, ela fez aquilo com mais sinceridade. Ela não fez aquilo para se mostrar, para se aparecer, como muita gente às vezes que colocaria, né, naquela oferta ali uma quantidade maior, um rico, que colocaria para se aparecer. Então a verdade, ela estaria muito ligada com a reta intenção da pessoa. Ele quis dizer aqui em relação ao que Cristo considera como verdadeiro, né? Depois ele vai falar sobre a sociedade e a amizade, né, sobre a sociedade. Então, ele vai falar que para você viver em sociedade é algo que você precisa fazer com que a sociedade se torne melhor. Porque para você viver em sociedade, você tem que conviver com o diferente.
conviver às vezes com pessoas que pensam diferente de você, com pessoas que têm uma, vamos dizer assim, uma filosofia diferente da sua, uma ideologia política, econômica, religiosa diferente da sua, e para você poder conseguir conviver com ela, você precisa aprender a tolerá-la. E você precisa sempre acrescentar algo, porque senão a vida se torna muito difícil se cada um quiser impor a sua ideia, a sua opinião, e se as pessoas não se aceitarem, não se tolerarem mutuamente, a vida se torna muito complicada. Ele coloca aqui no tópico sobre a sociedade. Então, assim, ele vai falar que você precisa sempre aprender, então, a acrescentar algo. Se você tem uma verdade, como a gente falou anteriormente, você fazer com que essa verdade seja bem acolhida pela maioria e que você possa fazer com que ela sobressaia, com que você possa realmente influenciar positivamente, que você possa deixar um legado. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que elas não conseguem dar bons exemplos. E como que alguém ele vai conseguir melhorar a sociedade em que ele vive se ele não der bons exemplos? Ninguém vai acreditar em alguém que fala uma coisa e faz outra. Então é importante você ser coerente nas suas ações. Você ter uma ação que seja coerente, que seja você seja sensato, que você seja uma pessoa que saiba realmente saber agir de uma maneira que possa trazer um legado, que possa trazer uma lição no meio onde você vive, porque se você não conseguir dar algo que faça valer isso que você está falando, seja através de uma atitude, através, vamos pensar no político, né, que promete muita coisa, se ele não cumprir aquilo que ele fala, ou se ele não der um bom exemplo, ele não vai contribuir para que a sociedade seja um lugar melhor. Ele não vai contribuir para que o meio em que ele vive seja um lugar melhor. Por quê? Porque ele não está vivendo de acordo com aquilo que ele fala. Então, como que alguém que não faz aquilo que ele diz, ele não consegue demonstrar verdade naquilo que ele diz, vai poder transformar o meio que ele vive e fazer com que o mundo seja melhor? Não tem como. Então, viver em sociedade não é fácil, segundo ele, e requer então que nós possamos ser pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham moral, pessoas que tenham ética, pessoas que tenham bons exemplos a dar, para que nós possamos então contribuir para que o ambiente que a gente vive seja um ambiente melhor. E também ele vai falar sobre a questão, no próximo tópico, os ares que alguém dá e das boas maneiras. E das maneiras, né? Dos ares que alguém dá e das maneiras. É importante, então, aqui ele fala o seguinte, que às vezes as pessoas elas acabam adotando determinados comportamentos não porque elas são desse jeito. Então ele fala muito, por exemplo, às vezes vamos pegar uma pessoa, né, uma criança, às vezes ela tem, às vezes ela tem um jeito mais original, mais autêntico, e às vezes a pessoa ela vai mudando com o tempo, não porque ela é desse jeito, mas porque ela quer agradar o lugar onde ela vive. Ela quer agradar o meio onde ela vive, a sociedade onde ela vive. Então ela não é original, ela não adota o seu comportamento original. Como uma criança que é inocente e que consegue ser original, muitas pessoas com o tempo elas vão mudando para se moldarem ao ambiente em que elas vivem. Então às vezes elas vivem numa sociedade que não dá bons exemplos, uma sociedade que vive mergulhada na corrupção, que vive mergulhada na imoralidade, que vive mergulhada em coisas erradas. Essa pessoa deixa de ser o que ela é, para se moldar ao ambiente em que ela vive. E isso, segundo ele, é totalmente falso, hipócrita, porque você está deixando os valores que você tem para se moldar a um sistema errado e corrupto. Você tem que fazer o contrário. Você tem que aprender a ser original, a ser como crianças que são inocentes e aprender a dar bons exemplos, e não maus exemplos, e não querer mostrar ser uma coisa que você não é, porque isso, segundo ele, seria uma grande hipocrisia. O próximo tópico que ele vai falar é na conversa. Na conversa, ele vai falar que é muito importante, às vezes a gente não consegue saber ouvir o nosso interlocutor. A gente gosta de colocar a nossa opinião. A gente gosta que as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas possam aceitar a nossa opinião, elas possam engolir aquilo que a gente tem para falar, elas possam, vamos dizer assim, a gente gosta mais de falar do que ouvir, resumindo. É muito difícil aquela pessoa que sabe ouvir. E saber ouvir é uma virtude, segundo ele, muito importante. É muito importante a gente saber ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. É muito importante a gente ser uma pessoa que saiba ouvir e que saiba, vamos dizer assim, sempre aprender algo com essa pessoa que está nos falando
e termos sempre a capacidade de acrescentar algo bom. Não falar de uma maneira autoritária, que ele vai falar, inclusive. Não falar de uma maneira que possa, vamos dizer assim, mostrar um ar de arrogância e de superioridade. Porque às vezes a gente gosta de falar coisas só para mostrar que nós somos superiores. Vamos supor que você vai viajar, que você vai, sei lá, que você ocupa um cargo importante, que você trabalha num lugar e você gosta de se sentir superior quando você fala sobre isso. Segundo ele, é importante você ser modesto, você não querer ser o dono da verdade, você não querer ser uma pessoa arrogante, autoritária, e você dar muito mais valor ao que o outro tem para dizer do que ao que você tem para dizer. Depois ele vai falar sobre a questão a questão do amor e do mar, né? Ele vai falar às vezes que o amor e o mar, às vezes existe uma incerteza na questão, vamos supor, de uma pessoa que está navegando. Ela vai ter uma incerteza naquela situação em que ela está, ela não vai saber se ela vai conseguir chegar, se ela vai ter provimento, se ela vai ter provisão durante o percurso que ela está navegando, se ela vai chegar em segurança até o lugar onde ela foi destinada, se vai dar tudo certo para ela. Uma pessoa que está, vamos dizer assim, no mar, né? Então ele vai colocar muito o exemplo de uma pessoa que está navegando, se ela vai conseguir chegar em segurança ao seu destino. O amor também tem essa incerteza, porque às vezes a pessoa ela acha que ela ama, mas ela não consegue demonstrar isso, ela não consegue dar uma segurança. Então o amor, ele seria tão incerto às vezes como essa pessoa que está no mar e que ela não tem certeza se no final ela vai conseguir chegar em segurança, se ela vai conseguir chegar, vamos dizer assim, com toda a sua condição exata, com a condição correta, se ela vai conseguir chegar seguro, são e salvo. Então o amor também, às vezes a pessoa que se aventura numa relação amorosa, ela nem sempre tem certeza se aquela pessoa com a qual ela está se relacionando vai garantir um futuro bom para ela. Vai ser, às vezes, uma pessoa fiel ao que diz, vai ser uma pessoa que vai garantir o melhor para ela. Às vezes, essa pessoa ela não é confiável, assim como o mar também não é confiável. Existe uma certa instabilidade. Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. Assim como também ele vai falar sobre a questão do ciúme, né? Então ele vai falar que o ciúme, ele é algo incerto. O ciúme é algo que ele é muito comum nas relações humanas, as pessoas terem ciúmes. O ciúmes é algo que traz uma incerteza muito grande, porque é muito difícil a gente se relacionar com pessoas que sejam movidas pelo ciúme. Pessoas que nos seus relacionamentos tragam o ciúme. O ciúme traz uma incerteza para as relações humanas, para com que o amor seja algo verdadeiro e que dure principalmente. Se uma relação ela é movida pelo ciúme, ela não tem uma certeza. Ela pode não durar. Um casamento movido pelo ciúme pode não durar. A pessoa pode simplesmente ter dificuldade em em viver aquele relacionamento se ela for ciumenta. Então é importante, segundo ele, a pessoa cultivar um amor verdadeiro, o amor que ela realmente não seja pautado em relações incertas, como eu falei anteriormente, em relação ao ciúme, mas que seja um amor que possa ser verdadeiro, que possa trazer alegria e esperança, que a gente possa realmente viver uma felicidade que seja durável. Mas muitas vezes a felicidade e o amor, eles não são de longa duração. Por quê? Porque as pessoas não conseguem viver algo verdadeiro. Elas não conseguem dar sentido à sua vida. Elas não fazem da sua vida uma vida que vale a pena. Por quê? Porque elas vivem pautadas por coisas banais. Elas vivem pautadas em amores banais, em paixões, coisas que não têm vamos dizer assim, coisas que não têm uma sustentação. Elas acabam vivendo algo de momento. Elas acabam vivendo o que a idade ela contribui para ela viver. Às vezes uma paixão, às vezes uma felicidade momentânea. Mas isso não é amor. Isso simplesmente é algo banal, é algo que passa, é algo que não tem vamos dizer assim, que não tem uma coisa verdadeira dentro de si e que não vai perdurar para sempre. Então, segundo ele, é muito importante a pessoa ela buscar algo que não seja voltado para a paixão, que ela possa realmente viver algo que seja verdadeiro, que ela possa viver um amor que não seja pautado pela desconfiança,
pelo ciúme, que não seja pautado pela incerteza, que seja pautado pela verdade. É muito importante a pessoa viver a verdade naquilo, numa relação amorosa, que ela possa viver algo genuíno, algo que possa realmente fazer com que a sua vida tenha sentido, com que a sua vida possa realmente valer a pena. Dos gostos, ele vai falar. Ele vai falar às vezes que os gostos que uma pessoa tem, eles também, assim como eu falei anteriormente, que podem ser moldados pelo meio que ele vive. Muitas pessoas têm gostos que não são verdadeiros. É muito difícil alguém ter um gosto original, o gosto por um carro, um gosto por uma casa, um gosto por uma cor, um gosto por determinadas coisas que façam com que ela seja original. Muitas pessoas têm gostos que são pautados por aquilo que os outros acham, não é por aquilo que elas acham. Elas acabam vivendo não a vida delas, elas acabam vivendo a vida dos outros. São poucas as pessoas que são autênticas no seu gosto por determinadas coisas. Gosto, como eu falei, por uma casa, por um carro, gosto por uma religião, gosto por uma forma de viver, por alguém. Muitas pessoas são levadas pelos outros. Quantas pessoas, às vezes, eu vou dar um exemplo concreto, elas vão prestar vestibular e elas acabam escolhendo um curso que não era o que elas queriam. Elas acabam fazendo algo que outra pessoa queria. Elas acabam assumindo o gosto de outra pessoa. Elas não têm um gosto verdadeiro. Porque muitas vezes o pai dela queria que ela fizesse determinada faculdade e ela faz aquela faculdade não porque ela quer. Ela faz aquela faculdade porque o pai dela quer, porque a mãe dela quer. Muitos pais querem que o filho faça medicina, odonto, não é porque eles querem fazer aquela faculdade, é porque a família quer que eles façam. E aí o gosto não é o gosto dela que está em jogo, é o gosto do outro. Então são poucas pessoas, segundo ele, que conservam também uma autenticidade no gosto, que conservam uma verdade naquilo que elas têm de opinião, que elas não são moldadas pelos que os outros acham, pelo gosto dos outros, que elas conservam a sua própria opinião. Da relação dos homens com os animais. Ele vai falar também que existe uma relação entre os homens e os animais, que assim como muitos animais, eles têm um comportamento, segundo ele, que são idiotas. Ele dá vários exemplos, né, de cães que só vivem para ladrar, que não fazem mais nada do que latir, que não faz nada, né, que muitas vezes até são cães de guarda, mas que só sabem latir, que não cumprem o seu papel de defender a casa, ou aqueles cães às vezes que muitas vezes eles só servem para, vamos dizer assim, para dar trabalho, animais que só servem para, vamos dizer assim, ele dá exemplo dos urubus, né, que gostam de carne podre, que só tem essa finalidade, que não tem outra finalidade, que ficam ali cumprindo determinadas funções que só tem uma serventia, ou às vezes nem tem serventia, né? E ao mesmo tempo animais que têm uma serventia, como as formigas, né, que gostam de trabalhar. Muitas vezes, até aquela história da cigarra e da formiga, né, que mostra a formiguinha trabalhando para conseguir provisão para o futuro e a cigarra não. Então, ele vai mostrando comportamentos que fazem com que seja uma atitude que vale a pena, uma atitude que realmente seja uma atitude que traga algum tipo de benefício, né, não como os papagaios, não como alguns cães, como ele falou, que só sabem latir, ou de repente como algumas feras que só sabem amedrontar lá na savana, quem vai lá, né, com o seu ar feroz. Ele vai falar que é importante você ter uma finalidade, sermos como os animais que têm uma finalidade. Então ele dá exemplo, como eu falei, da formiga, ele dá exemplo de alguns animais que eles realmente prestam algum tipo de serviço e que nós devemos também ser como eles, que possamos então trazer algo de benéfico para o ambiente onde a gente vive, que a gente possa realmente contribuir para que a vida, o meio onde a gente vive, seja um meio melhor, um meio que possa edificar o lugar onde a gente vive. Da origem das doenças, né? Então ele vai falar também que muitas das doenças elas acabam surgindo de muitas atitudes desonestas dos homens. Muitas vezes, assim, ele vai querer dizer aqui que a falta de caráter, a ambição, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, tantos comportamentos não nobres dos seres humanos, tantos vícios, tantos defeitos de caráter contribuíram. Aqui ele fala principalmente na idade do ferro, a partir da idade do ferro, né? Ele fala da idade do ouro, da idade da prata, da idade do bronze, da idade do ferro.
que esses comportamentos errados, esses vícios de caráter, como ele fala em relação a defeitos de caráter que contribuíram para que a sociedade tivesse doenças concretas, que surgem, na verdade, dos vícios, que não surgem das virtudes. Então, se nós quisermos sermos pessoas saudáveis, segundo ele, nós precisamos também cultivar bons pensamentos, boas atitudes, sermos pessoas sensatas, sermos pessoas nobres, pessoas que vivam de uma maneira que possa edificar, que possa trazer algo bom, não algo que vai contribuir para a dificuldade ou para vamos dizer assim, para tantos problemas que surgem. Então a gente pode ver tantas doenças que surgem, coronavírus que surgiu agora, por uma falha de caráter humano, por uma falha de conduta humana, por comportamentos que não fazem bem ao ambiente onde a pessoa vive. Então esse tipo de comportamento só sabe trazer coisas, só sabe contribuir para que o mundo não se torne um lugar bom, para que o mundo se torne um lugar mau, um lugar onde não exista a paz, não exista a harmonia, um lugar onde exista só a coisa negativa, exista só a miséria e o sofrimento. Então, com certeza, as doenças não contribuem para que a nossa vida seja uma vida melhor. As doenças só contribuem para que a nossa vida seja uma vida totalmente, vamos dizer assim, miserável mesmo. Então, se a gente quiser ter uma vida melhor, segundo ele, a gente precisa, em primeiro lugar, ter atitudes nobres, termos um bom caráter, termos uma ética no nosso comportamento, termos não ambição, não a vaidade, não o orgulho e o oposto disso, para que nós não fiquemos doentes, porque segundo ele, as doenças surgiram a partir da idade de ferro, exatamente a partir do comportamento errado, dos vícios e da falta de virtude dos homens. Do falso, né? Então ele vai falar também que nós podemos ser falsos, né? Muitas vezes a nossa falsidade, ela é totalmente visível, principalmente da nossa falta de caráter, como eu falei anteriormente. Muitas pessoas, às vezes, elas têm atitudes, espíritos que não condizem, às vezes elas acabam agindo de uma maneira contrária àquilo que elas pregam. Por exemplo, quantas pessoas que falam que elas são cristãs, ou elas são católicas, ou sei lá, elas têm determinado gosto às vezes por alguma coisa, mas na prática elas fazem o contrário. Então, se você fala que você é católico, mas você às vezes persegue os outros, ou você é cristão e você acaba falando mal de Maria, acaba falando mal dos santos, acaba agindo de maneira errada só para agradar os outros, você está sendo falso. O falso, então, está muito ligado com a hipocrisia no seu comportamento, porque você quer agradar os outros e para você ficar bem, você deixa de ser quem você é. Você deixa de ser o cristão para se tornar uma pessoa que agrada aquele meio onde você vive. Isso, segundo ele, é a falsidade. A falsidade que está presente, infelizmente, em muitos exemplos na sociedade. Depois ele vai falar sobre a questão dos modelos da natureza e da sorte. Ele vai falar muitas vezes que as pessoas, elas acabam, às vezes, como eu falei, assumindo um comportamento, muitas vezes, antinatural. Às vezes, como eu falei, elas acabam agindo de uma maneira que faz com que elas ajam daquela maneira porque elas querem ter mais sorte. Mas, às vezes, é um comportamento antinatural. Que nem, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que acabam adotando, às vezes, uma atitude, vamos dizer assim, na escola, elas acabam, às vezes, assumindo uma postura política, uma postura religiosa, porque aquele meio, ele gosta, vamos supor que ele é de direita ou ele é de esquerda, ou aquele meio, ele é religioso, católico, e ela deixa de ser o que ela é para se adequar àquela natureza. Até isso casa muito com o que a gente falou anteriormente, para que ela possa ter mais sorte na vida. Então, a sorte está muito ligada, às vezes, a um comportamento que ela adota para poder sobreviver naquele ambiente. Então, ela acaba deixando, às vezes, de ser católica para poder se conformar àquilo que ela está vivendo, e dessa forma, a sorte ela vai sorrir para ela. Então, ele fala muito sobre isso, que casa muito com a hipocrisia, que nós até comentamos anteriormente. E ele fala também aqui no próximo capítulo sobre aquelas mulheres que gostam de serem vaidosas, que gostam de se mostrar, principalmente
para pessoas, às vezes, que já estão um pouco abandonadas, estão um pouco relegadas ao desprezo da sociedade. Ele fala muito a questão dos velhos, né? Os velhos que não têm mais nada a oferecer. Aqueles velhos, às vezes, que eles se aposentaram, que às vezes eles não contribuem mais para a sociedade, e a única coisa que eles têm, às vezes, é um dinheiro, uma aposentadoria, uma riqueza. E essas pessoas gostam de se mostrar para eles para poder se aproveitar, não porque elas o amam de fato, segundo ele, mas para tirar alguma vantagem. Então, porque ele é rico, então elas querem se mostrar através da vaidade daquelas pessoas que já estão excluídas pela sociedade, para que elas possam tirar alguma vantagem, para que elas possam realmente se darem bem na vida. São as pessoas interesseiras, que a gente poderia dizer. Pessoas que têm um interesse mesmo, não em agradar esses velhos. Não é que elas estão se mostrando para eles, ou sendo vaidosas perante eles, porque elas o amam de verdade, porque elas querem fazer com que eles sejam felizes, mas sim porque elas querem adquirir algo que eles têm. É sempre com segundas intenções. Isso, segundo ele, é algo muito prejudicial. Né? Por quê? Porque não vai fomentar as relações verdadeiras, vai fazer com que as relações sejam pautadas, né? Como até a gente falou anteriormente, na hipocrisia, né? O que não é algo bom. Depois ele vai falar sobre a questão da inconstância. Então, é um assunto casando com o outro. A inconstância, né? Aquelas pessoas que não são constantes. Uma hora elas são de um jeito, outra hora elas são do outro. Quantas pessoas que a gente vê mudar? Na minha época, a gente costumava falar assim: essa pessoa não tem personalidade. Na minha época, a gente via alguém inconstante, a gente falava assim: nossa, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outro. Ele não tem uma constância. Por quê? Porque ele quer agradar, às vezes, só para ficar bem na fita, como se diz. Uma hora ele fala para alguém que ele gosta, vamos supor assim, do partido de esquerda. Depois ele fala que ele gosta do partido de direita. Uma hora ele fala que ele é católico. Outra hora ele fala que ele é espírita. Ele não é constante. E essa inconstância é algo muito prejudicial, porque essa pessoa não é confiável. Uma pessoa que não tem constância, até casando também com o assunto da confiança que ele falou, a gente só vai conseguir manter uma confiança ou conquistar a confiança das pessoas quando nós formos pessoas autênticas, pessoas constantes, pessoas sinceras, pessoas que saibam dar bons exemplos, pessoas que saibam ouvir, como até a gente falou anteriormente, pessoas que saibam valorizar o próximo, pessoas que prezem pela amizade. Porque, segundo ele, até ele comenta aqui, que a amizade é algo que é mais, às vezes, fácil da gente conquistar e da gente vivenciar do que o amor. Mas a gente precisa, então, ter uma constância, uma fidelidade nas relações, uma sinceridade. Nós não podemos, assim, ser de uma hora de um jeito e uma hora do outro, né, para poder agradar os outros. Não é assim que a gente vai conquistar a amizade. Não é assim que a gente vai ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que vai conquistar a estima dos outros, né? E o retiro também ele fala, né, do retiro. Quantas pessoas, até a gente vê lá o retiro dos artistas da Globo, né, que acabam se retirando, aqueles artistas que já não produzem mais, que não são bons artistas ou que já estão velhos, que já estão até às vezes esquecidos, que não tem mais papéis para eles interpretarem nas novelas. Essas pessoas acabam se aposentando porque não existe mais espaço para elas na sociedade. E ele vai falar, às vezes, que muitas pessoas acabam, principalmente os velhos, que não podem oferecer mais nada e que muitas vezes não trabalham mais, as pessoas elas estão retiradas, elas acabam sendo até excluídas da sociedade, marginalizadas, né? Essas pessoas elas acabam às vezes assim sofrendo com isso, por quê? Porque elas acabam sendo excluídas daquele ambiente que elas vivem, da sociedade que elas vivem, porque elas não conseguem, elas não trazem mais nenhum tipo de contribuição, segundo ele diz aqui, para o meio que eles vivem. Então, segundo ele, é necessário que as pessoas possam contribuir, elas possam sempre estar contribuindo de alguma maneira para o meio que elas vivem, para que elas não fiquem excluídas, para que elas não caiam no esquecimento, para que elas não sejam como aqueles artistas da Globo, que às vezes ninguém mais lembra, ninguém nem lembra mais deles, porque eles não estão mais atuando, eles não estão mais ativos na vida. Então é importante para que nós possamos estar ativos, né, na sociedade, que a gente possa exercer bem o nosso papel,
né? Porque como diz aquele ditado antigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então é importante que a gente possa estar assumindo o nosso papel, estarmos sempre em algum tipo de atividade para que a gente não caia no esquecimento, para que a gente possa ser lembrado principalmente por nossas boas ações, por um legado que nós possamos ter deixado. É sempre importante a gente cultivar isso. E finalmente ele vai falar sobre os acontecimentos, né? Dos acontecimentos históricos, principalmente. Quantos acontecimentos não estão ao longo da história? Quantas coisas que elas ficaram, às vezes, assim, como marcas da história? Tantos príncipes, quantos reis, quantas disputas de reinos, quantas coisas que aconteceram, que elas realmente fizeram com que pessoas se tornassem célebres, pessoas se tornassem, às vezes, assim, elas marcaram, principalmente por sua atitude na história, por acontecimentos que marcaram, por pessoas que tiveram uma postura, seja num reino onde ela atuou, seja num lugar onde ela exerceu algum tipo de atividade, algum cargo político, alguma atividade que ela exerceu, e que ela deixou uma marca, que ela deixou, como eu disse, um legado. É importante a gente entender que a história ela precisa ser construída com responsabilidade, com pessoas que saibam deixar uma marca positiva, que saibam ser lembrados no futuro, não como uma pessoa de mau caráter, não como uma pessoa que não construiu nada, uma pessoa banal, uma pessoa fútil, mas que ela possa deixar uma imagem boa, uma imagem positiva. Então, ele dá vários exemplos aqui de pessoas que deixaram uma imagem positiva, pessoas que deixaram uma marca na história. Então, a gente também precisa entender que a nossa vida tem que ser um processo em construção, que a gente precisa entender que como que a gente quer ser lembrado? A gente quer ser lembrado como uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que não deixou nenhum legado, ou a gente quer ser lembrado por uma pessoa de bem, uma pessoa que soube construir alguma coisa, uma pessoa que soube plantar algo, que soube realmente fazer com que a nossa vida pudesse valer a pena. Que a gente pudesse ao final dizer, a nossa vida valeu a pena. Ou a gente simplesmente ser uma pessoa fútil, uma pessoa banal, uma pessoa que não faz nada para melhorar o ambiente que a gente vive. Quantas pessoas caíram no esquecimento, exatamente como eu falei anteriormente, porque não plantaram nada. Quem que vai querer deixar um legado precisa plantar algo. Eu acho que é muito importante a pessoa entender que ela só vai ser lembrada se ela realmente deixar um legado. O que é deixar um legado? É deixar uma marca positiva. Porque se ela for uma pessoa de mau caráter, ela vai ser, como diz a Bíblia, a lembrança do hóspede que fica um dia só. A lembrança dela será esquecida. Ela não vai deixar nenhum tipo de influência positiva. Eu achei esse livro muito interessante, porque ele vai sendo dividido em tópicos agora. Nessa parte que a gente falou sobre as reflexões, é dividido em tópicos. E a gente consegue, então, através de cada tópico, refletir sobre um aspecto importante da vida, sobre aspectos que dizem respeito à nossa boa convivência, para que a gente possa não sermos pessoas que não contribuem em nada, mas que a gente possa realmente entender que a nossa vida tem que ser, sim, algo que influencie positivamente os nossos relacionamentos, para que a gente possa realmente sermos pessoas valorosas, pessoas que saibam arcar com os seus compromissos, pessoas que saibam viver uma vida honesta, uma vida reta, uma vida espiritual, uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha valor. Né? A nossa vida ela só vai ter valor quando a gente souber viver de maneira correta, de maneira verdadeira, de maneira honesta, de maneira coerente, de maneira espiritual. Não vivermos de maneira errada, de maneira muitas vezes só para agradar os outros, de maneira hipócrita, de maneira que não condiz com o comportamento que nós devemos ter. Então, muito obrigada a todos pela atenção, espero que todos tenham gostado, né, que vocês possam realmente até adquirir essa obra, se puderem, e realmente levarem colocarem em prática tudo que está escrito aqui, para que realmente a vida de cada um de nós possa valer a pena, porque se nós não colocarmos em prática aquilo que está escrito, é que nenhuma pessoa que ela não coloca em prática aquilo que ela está falando, como eu até falei anteriormente, isso não faz sentido. Ela precisa colocar em prática aquilo que ela está falando, precisa realmente ser uma pessoa honesta, uma pessoa coerente. Ele fala muito sobre a questão da coerência nos nossos atos, com relação a
a nós sermos pessoas coerentes conosco mesmos. Então, é isso que ele vai falar aqui, muito profundamente. Então, eu agradeço a todos pela atenção, espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo, então, com mais assuntos sobre fé, filosofia e cultura. Fiquem todos, então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.